estigma e estilete. Então, e nós temos aí, abaixo do estilete, também formando a parte feminina, o ovário com os óvulos e as oosferas. O gameta masculino, formado pelo pólen, aí nós temos do pólen o desenvolvimento, assim que chega no estigma, de um tubo polínico. Esse tubo polínico levando as células vegetativas até a oosfera e aí iniciando a produção, né, do óvulo, que se transforma em ovo, né, e aí esse ovo vai se transformar na nova vida que seria a semente. Tá? Essa semente ela pode estar em algumas plantas praticamente sem frutos, sem um envolvimento de uma parte carnosa, né, que alimenta, mas também pode estar envolvida por substâncias, açúcares e carboidratos em geral, algumas inclusive proteínas, por alimentos, nutrientes que vão dar condições de desenvolvimento da nova planta nessa fase inicial. Então, o embrião é a primeira vida, né, que vai estar saindo da planta mãe, através da semente, e vai dar continuidade a uma nova estrutura de vida, um novo ser. Então, os frutos surgem do desenvolvimento dos ovários. Esse ovário, ele pode ter várias sementes, várias oosferas, que vão dar origem a várias sementes, ou pode ter apenas um óvulo que vai dar origem apenas a uma semente. Após a fecundação dos óvulos, se transforma em semente. Em geral, a transformação do ovário em fruta é induzida por hormônios liberados pelos embriões em desenvolvimento. Então, existem casos, porém, que ocorre formação de frutos sem que tenha havido a polinização. Então, quando existe essa formação do fruto sem ter havido a polinização, nós chamamos de partenorcapia. Essa partenorcapia nós vamos ter um desenvolvimento de alguns órgãos florais ou de alguns órgãos a partir das folhas ou do caule que vão dar, nessa diferenciação de meristema, a formação de um fruto, que nós chamamos de falso fruto, né? Ora é formação a partir de parte do caule, ora é formação a partir dos verticílios florais, mas aí essa formação do fruto, ela não é do jeito que a gente estudou até agora em relação à formação das sementes. Então, quais são as partes de um fruto normal, né? De um fruto que a gente conhece? Um fruto é constituído por duas partes principais: o pericarpo, resultante do desenvolvimento das paredes do ovário. Então, aquele ovário ele vai se transformar em uma semente, né? Ou um fruto, poderíamos dizer. Esse fruto ele vai ter uma quantidade maior de carboidratos como atrativos para os animais, principalmente, ou não. Ou ele pode ser uma semente, simplesmente, ali, sem esses atrativos, né? Então, o pericarpo é o resultante do desenvolvimento das paredes do ovário e as sementes, resultante do desenvolvimento dos óvulos fecundados. Então, quando a gente pega no pé de manga, né, uma manga daquela, a gente está pegando ali o resultado do ovário da flor e a semente seria a osferas, né, que foram fecundadas, ou no caso a manga só tem uma semente, então apenas um óvulo que foi fecundado e que se transforma naquela semente. Então, o pericarpo compõe-se de 3 camadas. O epicarpo, que é aquela casca, uma casca da manga, digamos, né? Camada mais externa. O mesocarpo, que seria a camada intermediária, a camada que armazena realmente mais nutrientes, que seria a carne da manga, né? Ou se fosse o mamão, a casca do mamão seria o pericarpo, epicarpo, aliás, e o mesocarpo é o mamão que a gente come. E o endocarpo, a camada mais interna. Nem todos os frutos têm esse endocarpo visível, né? Às vezes é uma película fininha.
Em geral, o mesocarpo é a parte do fruto que mais se desenvolve, sintetizando e acumulando substâncias nutritivas, principalmente açúcares. Bom, os açúcares que nós temos nas frutas, a gente vê depois em tecnologia de alimento, nós temos vários tipos de açúcares, né? Isso termina em OSE, essa substância termina em OSE, OSE, é uma terminação para açúcares. Então, nós temos a sacarose, a maltose, a frutose, a galactose, a lactose. Então, todas essas substâncias são açúcares. Então, as frutas, elas têm bastante frutose. O nome já vem de fruta, né? Frutose. Mas tem também uma certa quantidade de glicose, ou sacarose, tá certo? Como a cana-de-açúcar é muito rica em sacarose, mas é caule, né? Fruta, né? Mas as frutas também têm outros tipos de açúcar, mas o principal é a frutose. Bom, vamos ver a classificação dos frutos, certo? Diversas características são utilizadas para se classificar os frutos. Entre eles, o tipo de pericarpo, se o fruto abre-se ou não espontaneamente para liberar as sementes. Então, alguns frutos, quando estão maduros, se for em vagem, por exemplo, aquela vagem seca e se abre e o fruto cai, né? Cai da própria planta sem ter que tirar. Outras que não são vagens também, elas caem, quando estão amadurecidas, elas caem e as sementes são liberadas. Mas quando o fruto cai com a semente envolvida, já não é uma dispersão tão eficiente. Os frutos que apresentam pericarpo suculento são denominados carnosos, pode ser do tipo baga, quando se originam de ovários uni ou multicarpelados com sementes livres. Exemplo, o tomate, a abóbora, uma laranja. Então, a gente chama de baga aquele tipo de fruto que é carnoso, mas as sementes são soltas dentro, né? Eles são livres. Quando você abre o fruto, como o mamão, por exemplo, a gente abre o mamão, as sementes já ficam caindo, né? Então, aquilo ali é o tipo de fruto baga, tem sementes soltas, livres. A abóbora, né? A laranja, o tomate, o mamão. E do tipo drupa é quando se originam de ovários unicarpelares, em apenas um lóculo, né? Sem sementes aderidas, aliás, com sementes aderidas ao endocarpo duro. Ou seja, a parte tegumentar, a parte do mesocarpo, está soldada à semente, à própria semente. Aí nós temos aí, no caso, a azeitona. A azeitona, a gente tenta separar a parte comestível ali, né? Mas ela é completamente colada, tem que ser com os dentes a gente puxando. O pêssego da mesma forma, a ameixa, as amêndoas, né? A amendoeira, todo mundo conhece a amendoeira. Inclusive essas plantas na rua, a gente vê o brinco de viúva ou azeitona, né? Também é aquela preta. Então são tipos de sementes chamadas de drupa porque eles estão soldados, né? Ovários unicarpelares, onde as sementes são aderidas ao endocarpo. Bom, e aí nós temos um outro tipo de fruto. Frutos que apresentam endocarpo não suculento, são chamados de secos e pode ser deiscentes. Frutos secos são aqueles que não têm uma carnosidade suculenta, né? Eles têm praticamente só semente e a parte externa é muito singela, praticamente uma película ou uma casca. E quando eles se abrem liberando as sementes, eles são chamados de deiscentes. Aí, no caso, a gente tem como a fava, quando ela está seca, né? Quando ela está madura, ela pá, estrala e a semente cai. Então, isso é deiscente. Ela abre a vagem, né? E deixa cair suas sementes. Então, deiscentes. E elas, quando não deixam cair as sementes, são chamadas de indeiscentes. Muitas plantas, muitos frutos, eles caem, né, sem liberar a semente. A parte de fruto, ela continua ali. Aí o exemplo, que não é deiscente, poderíamos dizer várias frutas que nós temos, como manga, mamão, jaca, tá certo? Eles não abrem, se abrem e deixam cair sementes. Ele cai o fruto inteiro e aí
a semente está interna. Então, essa diferença. Deiscentes são aquelas plantas que liberam as sementes quando amadurecem. As sementes são expulsas praticamente da estrutura da planta, do fruto, né? E aquelas que são indeiscentes são aquelas que não liberam. Essa tabelazinha aqui da sociobiologia, sobiologia.com.br, é bem interessante, ela traz as classificações aqui bem claras. Os frutos podem ser classificados de acordo com o tipo de pericarpo que apresentam. Frutos secos, pericarpos pobres em água, sem substâncias nutritivas, encontrados geralmente acumuladas na semente. Então, o fruto é praticamente só a casca. O mesocarpo, que em alguns são muito carnudos, eles não vão ter. E aí, exemplo, a castanha, a ervilha. Então, a casca da castanha, né? Não tem atrativo. A casca da castanha, ela vai ter muito azeite, né? Aquela substância lá que pega fogo. Mas não é uma fruta carnuda que vai atrair a gente. O que atrai, na verdade, é a semente, né? Que já é a castanha. Frutos carnosos. Aí nós temos exatamente o contrário. O pericarpo, ricos em água e em substâncias nutritivas, constituindo geralmente o mesocarpo. Maçã, limão, essas frutas que têm o mesocarpo bem desenvolvido, né? Então, com substâncias nutritivas, com muita frutose, né? Com vitaminas, com fibras. Então, aí nós temos o exemplo da laranja, do limão, da maçã. De acordo com a sua deiscência, os frutos podem ser frutos deiscentes, como as vagens, que se abrem e deixam cair a semente, e deiscentes os frutos, as frutas, né, que a gente conhece como o pericarpo, que não abre, não permitindo a saída das sementes, como a laranja, a maçã. Nós temos os frutos que podem ser classificados de acordo com o número de sementes que apresentam, como os frutos monoespérmicos, quando possuem apenas uma semente, como o pêssego, o abacate, né, são os exemplos, né, a própria castanha. E os frutos poliespérmicos, que são quando eles possuem mais de uma semente. Né, são várias frutas que nós temos, né? O tomate é um fruto desse jeito, a própria laranja, né? O melão, a abóbora, são frutos que têm uma quantidade grande de sementes. Bom, vamos ver então a diferença de fruta e fruto. O que se conhece popularmente por frutas não tem significado botânico, porque a gente não diferencia dessa forma, mas a gente viu anteriormente por como é que a gente define, né? Pelo pericarpo. Então, fruta é aquilo que tem sabor agradável, né? Popularmente é isso, né? Às vezes azedo, como é a pitomba, né? O umbu, às vezes doce, como podemos dizer, a ameixa, como é o pêssego, a jaca, né? A laranja, caju, banana, pera, maçã, morango, amora. Nota que nem toda fruta é um fruto verdadeiro. Nós temos frutos verdadeiros quando nós temos as sementes internas, nós temos um epicarpo, mesocarpo, pericarpo, tudo organizado, ou faltando um deles, mas nós temos as sementes. Né? Então, esses são os frutos verdadeiros. Já os frutos que não são verdadeiros, a gente não tem todas essas partes e às vezes não tem nem a semente. Então, já o tomate, a berinjela, o jiló, a abobrinha, estes outros são frutos verdadeiros. Mas não são frutas, porque a gente não come ele assim com gosto, né? Tomate até se come. A berinjela não, o jiló nem se vê. A abobrinha também, então são frutas que a gente não chama frutas porque a gente não pega ela para comer, assim, ela se chama de legumes já, de hortaliça, tá certo? Então não tem a quantidade de sacarose que vai ser atrativo, né, para a gente. A palavra pseudo iniciando aqui, tá aqui.
A palavra pseudo, ela significa falso. Então, pseudofrutos, frutos falsos e frutos partenocárpicos. Nos pseudofrutos ou frutos falsos, a porção comestível não corresponde ao ovário desenvolvido, como é nos frutos partenocárpicos, normal, né? Que tem toda aquela estrutura de reprodução que nós vimos, a formação do ovário e tal. As sementes formadas a partir dos óvulos, não existe isso. Então, existe outra parte da planta que vai ser modificado para que haja, então, ali uma aparência de fruto para chamar a atenção dos animais ou dos insetos, para que haja uma dispersão da semente, né? Isso é uma evolução da planta. No caso do caju, ocorre a hipertrofia do pedúnculo floral. Na maçã, na pera e no morango, é o receptáculo floral que se desenvolve. Então, nós temos no caju, a parte do pedúnculo é que se desenvolve, né? Então, aquela parte que segura a flor é que vai se desenvolver. Então, nós temos, aqui podemos dizer que é o caule, não sei se dá para vocês verem, e aquela partezinha que liga aqui, já final do caule, que ligaria ao botão floral, né? Digamos que aqui seja a flor. Então, essa parte do pedúnculo, essa parte já junto do botão floral, ele cresce, incha e forma o caju. A semente, realmente, o fruto é a castanha. É um fruto seco. Nós temos só a castanha, a casca e dentro a castanha. Esse é o fruto. Então, esse fruto castanha para os animais não tem interesse. A não ser hoje o homem sabe que a castanha é gostosa, muito cara, né? Hoje é mais cara até do caju. Mas a planta, ela desenvolveu-se como atrativo, ela desenvolveu o caju carnudo, que é o caule, o próprio caule que incha e cria açúcares para chamar a atenção dos animais. Quando você tira aquele fruto, vai junto à castanha, você pode deixar a castanha ali embaixo da planta ou pode levar para longe, né? E hoje as castanhas se transformaram em um alimento muito bom, muito fantástico. Fontes de ômega 6, ômega 9, ômega 3. Então, é um alimento fantástico. Bom, então essa é uma forma de desenvolvimento de uma forma alternativa da planta para promover a sua dispersão de sementes. E a pera, o morango, receptáculo floral que se desenvolve, em algumas vezes solda como morango, são várias flores que se juntam naquele receptáculo e formam um fruto, né? Eles juntos formam um fruto. A flor, ela não vai estar ali presente. Assim como a pera também. Assim, ao comer a polpa de um abacate ou de uma manga, você está se alimentando do fruto verdadeiro, porque ali tem o ovário, né, desenvolvido na forma de fruta, e internamente vai ter os óvulos, a oosfera, né, que foi fecundada, transformada em semente. No entanto, ao saborear um caju ou uma maçã, você está mastigando o pseudofruto. A mesma coisa a banana. A banana ainda é outro tipo mais falso, né? Então, nesse desenho, a gente vê um pouquinho aqui o que acontece, né? As sépalas aqui, ó, porque está de cabeça para baixo esse morango. Então, as sépalas estão abaixo, o cálice, que é aquela partezinha, e as flores, como é uma inflorescência, há uma grande quantidade de flores se desenvolve, são fecundadas e elas se soldam, formando aí, no caso, esse receptáculo numa fruta, né? Então, cada florzinha dessa vai soldar o receptáculo dele, formando a fruta. E a flor estaria aqui em cima de cada florzinha dessa. Se fosse formar um fruto verdadeiro, seria um monte de frutinho aqui em cima. Mas isso é uma evolução que aconteceu com o morango, com a maçã, com a pera, né?
No caso da banana e da laranja de umbigo, que é aquela laranja da Bahia, o fruto é partenocárpico, corresponde ao ovário desenvolvido sem fecundação, logo sem sementes. Né? No caso, a banana, o caule cresce, que é aquele caule que a gente conhece a banana ali, é apenas o caule subterrâneo. A gente viu na outra aula, né? O caule é subterrâneo, as folhas, a parte de pecíolo e bainha se soldam e sobe com as folhas, e internamente sobe poderíamos dizer, um rax, né, de germinação. Esse rax de germinação vai liberar aquele cacho de banana ali, que são frutos, mas sem ovário, são frutos estéreis. E, no caso, a semente da banana não existe, né? O que existe, a reprodução é através do caule com os filhos da banana, que a gente chama, né? O caule com zonas de meristema para desenvolvimento de uma nova planta através das bainhas e folhas ali, formando aquele pseudocaule e pseudofruto. A banana, tanto o caule é falso, como o fruto também é falso, porque não vem de uma reprodução fecundada. Bom, vamos agora aprofundar um pouco sobre sementes, certo? Então, as sementes, elas têm origem e formação dessa forma que a gente viu até agora, né? Então, as sementes, elas precisam o encontro daquela parte masculina, que vem através do tubo polínico, que são aquelas células germinativas. E precisam também da presença do óvulo, que vai receber essas células germinativas e haver a fecundação. Então, a semente é o óvulo modificado e desenvolvido. Ele vai estar pronto, formando um embrião, e esse embrião ele é separado da planta mãe, levando consigo uma grande quantidade de nutrientes, principalmente carboidratos, que vão ficar em vida latente, paralisada, e a posterior, com a presença de água, inicia-se o processo de respiração e, com isso, o desenvolvimento e multiplicação celular, formando os novos órgãos aí, a partir do embrião, que é a raiz, né, a radícula inicial, o caulículo, que vai formar um novo caule, e a absorção da energia que está nos cotilédones, que são as folhas que estão dentro da semente. Toda a semente possui um envoltório mais ou menos rígido, no embrião inativo da futura planta. Ele é inativo propositalmente, porque está em vida latente, paralisada, mas a partir do momento que chega a água, que tem condições de fazer a respiração, ele começa o processo de desenvolvimento. E o material de reserva alimentar chamado endosperma ou albúmen, que é aquela parte da semente que está em volta do embrião. No milho, aquela parte amarela é o endosperma, no feijão é todo o feijão ali, porque o embrião é muito pequeno, é minúsculo, né? Então, endosperma ou albúmen. Em condições ambientais favoráveis, principalmente de umidade, ocorre a hidratação da semente e pode ser iniciada a germinação. Então, essa germinação é o início do processo de respiração celular e o desenvolvimento do embrião, consumindo a energia que está no endosperma ou albúmen. Bom, as sementes, elas têm, nesse endosperma ou albúmen, elas estão formadas a partir de uma estrutura que é uma modificação celular, ou seja, modificação foliar. Então, é uma folha que se modifica, ou duas folhas, para armazenar nutrientes que vão servir depois como alimento para o embrião. Então, se a semente ela tem apenas uma folha modificada, uma parte somente, como é o milho, aquela parte amarela, ela vai ser chamada de monocotiledônea, porque só tem mono de uma cotilédone de folha diferenciada como reserva de alimento.
E se ela tiver duas cotilédones, vai ser chamado de dicotiledônia, como no caso o feijão, que tem duas bandinhas, né? O caroço-feijão são duas folhas diferenciadas de reserva de nutrientes. Então, todo embrião contido em uma semente de angiosperma é um eixo formado por duas extremidades. Essas extremidades nós vamos ter a radícula, essa radícula ela vai estar no embrião, e a primeira estrutura a emergir quando o embrião germina. Aquela raizinha que sai do feijão quando a gente coloca a água, né? Pode colocar o feijão, o milho na água e vai sair inicialmente uma radícula, né? Primeira estruturazinha que é já originária do embrião. O caurículo, que é responsável pela formação das primeiras folhas embrionárias, também vai ser a primeira folha e as primeiras folhas que vão sair do embrião, que vão dar início à estrutura propriamente dita da planta e vão dar o desenvolvimento das pigmentações, dos primeiros pigmentos, para iniciar a fotossíntese. Então, essas primeiras folhas, as duas primeiras, elas vão trazer praticamente a estrutura inicial, né, para iniciar o processo de fotossíntese, e as duas, as terceiras e quartas e seguinte, elas já vêm realmente com uma estrutura totalmente desenvolvida para a fotossíntese. Então, uma folha embrionária merece especial atenção, é o cotilédone, aquela parte onde tem a reserva dos alimentos. Algumas angiospermas possuem 2 cotilédones, outras possuem apenas um. Plantas que possuem 2 cotilédones são chamadas de eudicotiledôneas ou dicotiledôneas, tá certo? E plantas que possuem um cotilédone são chamadas de monocotiledôneas. Os cotilédones inserem-se no caurículo e dará origem ao caule. O caurículo é aquele primeiro caule fininho, pequenininho, né? Aquela primeira estrutura que vai sustentar as duas primeiras folhas também. Vai desenvolver aí, a partir dos seus meristemas, os primeiros meristemas, protomeristema, né? Os primeiros tecidos ali formando as primeiras folhas. Então, aqui nós temos a estrutura de uma semente, então nós temos uma monocotiledônia, aqui o milho, é exemplo de um milho, né? Uma monocotiledônia, onde ele vai ter o endosperma, que é aquela parte amarela, que é formado por muito carboidrato, né? Uma parte também, aí tem proteínas, chega a 8% de proteína, 3 a 8, dependendo do tipo. As cotilédones, que são essas duas folhas que estão aqui, ó, bem pequenininho, aqui já seria essa parte de folha diferenciada, né, onde nós temos aí nessas duas cotilédones as primórdias das primeiras folhas. Temos o coleóptero, que vai dar origem às primeiras folhas, junto com os cotilédones acima das cotilédones. Epicótilo, que é o início, né, do desenvolvimento meristemático. O hipocótilo, que é a parte diferencial do sistema meristemático, que vai dar início, crescimento à raiz. E a radícula, que é a primeira raiz. Essa radícula é o que primeiro emerge a partir do desenvolvimento do procâmbio aqui do hipocótilo. E nós temos o tegmento fusionado com a parte do ovário, ou seja, essa aqui seria a emenda, né, o ápice, o cálice, aliás, poderíamos dizer, o cálice é a parte de sustentação que estava ligado anteriormente ao ovário e que, ao desprender, ele vai junto com a semente. Bom, então nós temos aqui o primeiro desenvolvimento da planta, né, da monocotiledônia. O exemplo é o milho, que é o mais comum e conhecido. Nós temos aqui, por exemplo, o tegmento, ele fica dentro da terra, então é chamado de hipógeo, desenvolvimento hipógeo. As cotilédones, elas não vão sair, o tegmento vai sair do solo ao nascer.
E aí nós temos o desenvolvimento do caurículo inicial, a radículas, né? E o hipocótilo, que é o primeiro caulezinho aqui, a base do caule. Continuando, aí nós temos o hipocótilo saindo, a base do caule começa a sair, né, dessa estrutura. O coleóptero também já desenvolvido aqui. E a raiz também, que é fasciculada, né, em várias raízes, saindo de uma base única. E, em seguida, as primeiras folhas se desenvolvem, os folíolos que vão dar início à fotossíntese. Então, às vezes até três folíolos, todo o alimento vem dessa estrutura, desse tegmento inicial, né? É retirado daqui por essa estrutura celular, que vai através da respiração retirando. Bom, essa aqui é uma monocotiledônia, e exemplar de cotiledônia, nós temos aqui o feijão, nós temos invertido aqui, ó, se a gente olhar esse aqui e esse aqui, nós vamos ver aqui a estrutura, né, é bem diferente. Então, aqui está aberto em duas partes, porque são duas cotilédones, né? Então, aqui nós temos apenas um cotilédone, uma monocotiledônia, nesse duas cotilédones. Então, nós vamos ter toda a massa de carboidratos aqui, de um lado do outro. A radícula aqui central e o embrião ele é central, então nós temos o hipocótilo e também os cotilédones aqui. Bom, ao germinar, ele vai elevar os cotilédones para fora do solo, então isso é chamado epígeo, né? Então, dentro do solo permanece a hipógeo, gel, hipo, abaixo, geoterra. Epígeo, epi, fora, e geoterra, então, fora da terra. Então, eleva-se os cotilédones para fora do solo, a partir de todo o desenvolvimento desse hipocótilo e da parte das raízes. Serão, nessa estrutura aqui, toda essa energia, ela vem da estrutura tegmentar. Essa energia de carboidratos vai sendo transferida para a planta e a planta vai se elevando e retirando esses cotilédones. Quando os cotilédones saem, eles permanecem aqui embaixo. Então, até exaurir toda a energia armazenada em forma de carboidrato, ele fica grudado à planta. Quando exaure, ele vai murchar e vai cair. Mas aí, quando ele cai, ele já desenvolveu uma raiz e duas folhas, ou mais folhas. Essa energia aqui, eu já fiz até esse estudo com alguns alunos, a gente conseguiu chegar a 20 dias com a energia dos cotilédones, sem realização de fotossíntese. Então, essas primeiras folhas aqui, e até mais folhas, chega a até 4 ou 6 folhas, tudo energia da cotilédone. Então, é claro que alguns sais minerais, mesmo na água que a gente coloca, vai ter alguns sais minerais, mas a maioria, os carboidratos disponíveis vão estar nos cotilédones. Então, essa energia armazenada aqui, ela é suficiente para criar uma primeira estrutura para que a planta continue se desenvolvendo. E é claro que para que haja esse desenvolvimento tem que ter água, né? Se não tiver água, não há o fornecimento de oxigênio para a queima dos carboidratos, para a absorção desses carboidratos a partir da estrutura, né, geral que tem já no embrião. Aí a gente estudou já a formação dos tecidos, as organelas, não é isso? Então, a gente viu o que é cloroplastos, o que é que os cloroplastos fazem. Então, onde é que os cloroplastos vão estar aqui? Os cloroplastos vão estar nessas primeiras folhas capturando a luz solar. A captura da luz solar depende dos cloroplastos, que tem clorofila com pigmentação verde, mas tem também xantofila com pigmentação amarela ou vermelhada, e outros pigmentos, são vários pigmentos. Bom, uma outra coisa que é importante são as raízes, né? Então, se a planta ela tem condição,
ela foi localizada ou está germinando em um solo que dá condições de crescimento das raízes e que tenha minerais e água à vontade aqui, ela vai dar continuidade porque ela precisa absorver a água e precisa dos minerais. Se ela tiver em um local que não tenha, se tiver água e não tiver minerais, ela vai crescer um certo período, mas depois, sem os minerais, a planta não consegue sobreviver. Então, existem mais ou menos 18 tipos de minerais necessários para a planta se desenvolver e reproduzir. Se não tiver todos os minerais, ela vai ter algum problema. Alguns não produzem semente, outros não desenvolvem os caules direito, não desenvolvem a folha fica amarelada, fica com bordas amarelas. Então, para cada tipo de mineral, tem um tipo de desenvolvimento celular, uma contribuição celular, e quando não se tem os minerais, vai ficando mal formada a planta e não chega a reproduzir. Então, por isso, o solo fértil é o solo que tem todos os minerais necessários para o desenvolvimento da planta. Anatomicamente, a semente é formada por um tegumento ou casca, envoltório protetor, pelo endosperma, reserva nutritiva para o embrião, e pelo embrião, que, quando maduro, é formado por cotilédones, meristemas apicais, um sistema caulinar acima do cotilédone epicótilo, um abaixo do cotilédone hipocótilo e uma radícula. Então, isso seria, aqui nessa figura, a gente vê a maçã, né, que é um falso fruto, ele não é formado a partir do ovário lá, mas sim essa intumescência aqui do cálice do embrião, né? Essa parte interna, praticamente aqui mais abaixo, ele se desenvolve mais e consegue formar o fruto. Então, vendo de forma maior, a gente vê aqui o tegumento de um fruto, né? E como é que está aqui distribuído o embrião. A radícula, o caulículo e as folhas primárias, elas já estão dentro da semente. No caso aqui, o cotilédone, os cotilédonezinhos, a gente já tem toda a planta aqui formada com suas informações genéticas de DNA e o alimento, nutrientes que a gente chama até de cereais, basicamente são nutrientes que a planta utiliza, né, para se desenvolver. Aqui mais detalhado, aí nós temos internamente aqui essa parte aqui, que é formação dos cotilédones, no geral, é onde nós temos o hilo, que é a radículazinha, microcóptulo, que é próprio, que vai ser o caule, né, o desenvolvimento do caule, o endosperma, aquela parte mais interna, né, do cotilédone, e, no geral, a gente vai ter um tegumento onde vai ter bastante carboidrato para fornecimento de energia para a próxima vida aí se desenvolver. Nesse tipo de fruta aqui no pêssego, aí nós temos aqui a semente interna, né, em um mesocarpo bem desenvolvido, com o epicarpo, a cascazinha externa, o mesocarpo carnudo, e apenas um embrião, né? Apenas uma semente. Bom, aí aqui nós temos a divisão, né? O endocarpo, onde fica o embrião, e aqui o tegumento do embrião, que são a cotilédone inicial. Nesse caso, a semente, ela é apenas a parte interna, não é isso? A parte externa, ela é comestível, ou ela vai apodrecer e a semente depois vai brotar, ou algum animal vai se alimentar dessa parte externa e vai levar a semente para algum lugar. Então, essa semente não é comestível, né? Então, aqui é a parte da semente também, aí nós temos a semente, algumas plantas têm esse tipo de semente, onde tem o embrião, praticamente a semente aqui embaixo, a outra parte é apenas um halo, né, uma parte para disseminação,
Bom, nesse caso aqui nós temos, essa parte mais dura, nós temos o revestimento da semente, que normalmente é uma proteção, as reservas nutritivas e internamente o embrião. E aqui nós temos vários tipos de cereais, né, que a gente utiliza como cereais, mas que a gente tem que lembrar que são sementes, né? Feijões, vários grãos, quinoa, quinoa preta, branca, girassol, né, semente de girassol, abóbora, vários tipos de abóbora, milho, arroz, centeio, aqui mais girassol, assim vai. Então, aveia, cevada. As sementes, no geral, são órgãos de reprodução, né? Então, a gente se alimenta como cereais, mas são órgãos de reprodução e são criados a partir das plantas com toda essa estrutura reprodutiva.